Vejam, meus amados irmãos, que ele não está colocando aqui digamos assim, um obstáculo para que as pessoas comecem a servir a Deus, comecem a se interessar pelo assunto. Não, ele está colocando aqui, dizendo que o evangelho que ele conheceu, o Jesus que ele conheceu, porque quando nós conhecemos o evangelho, nós passamos a conhecer Jesus, nós passamos a conhecer a personalidade de Jesus, aquilo que Jesus é. E quando a pessoa tem uma revelação como essa que ele teve, vívida na sua existência, né? Não foi simplesmente de ouvir falar. Muitas vezes nós, crentes, às vezes nós conseguimos crer, nós chegamos ao conhecimento da palavra de Deus através de outras pessoas e nós só ouvimos falar e nós cremos. E Jesus disse, né, nos evangelhos, bem-aventurado aquele que ouve e crê. Não precisa ver como Tomé, né? Mas nós somos bem-aventurados por isso. Porém, quando nós temos uma visualização divina na nossa vida, digamos assim, quando nós vemos o manifestar da glória de Deus, o próprio Jesus muitas vezes se manifesta a algumas pessoas. Isso é uma realidade. Ele tem algumas pessoas escolhidas para quem ele se manifesta vividamente. E essas pessoas muitas vezes sofrem porque elas têm também uma missão e sabem que tem uma missão a ser entregue. São todos os crentes que podem usufruir desta bênção? Gostaria que fosse, mas infelizmente nem todos têm assim uma sensibilidade para que Deus possa mostrar-lhes muitas coisas. Muitas pessoas deixam a desejar, são insensíveis às coisas de Deus e muitas vezes eles não têm como receber esses sinais de Deus diretamente. Alguns o recebem. Isso é dom de Deus, isso aí já faz parte da questão de dons, né? E os dons, todos nós podemos ter certeza que mesmo que não tenhamos dom de visão, né, visões celestiais, dom de maravilhas celestiais, mas nós temos outros dons que nós podemos usar para o engrandecimento da obra de Deus. Mas alguns têm esses dons, dons de poder ver o invisível, né? E Deus ele mostra para quem ele quer, não é para quem ou quer, nós queremos ver e Deus vai mostrar. Não. Deus ele escolhe, embora ele não tenha acepção de pessoas, no geral para a salvação, ele salva todos que vêm a ele, mas ele tem aquela predileção, com certeza, naqueles que ele vai usar para determinadas obras, porque senão todos nós seríamos como o apóstolo Paulo. Imagine vocês, todos nós seríamos missionários, e não é isso que acontece. Uns são chamados para ficar na sua própria casa. Jesus, certa ocasião, ele disse que para um homem que fora curado, atormentado de espíritos malignos, que vivia no cemitério, atormentando as pessoas, se, digamos assim, degladiando sozinho lá no cemitério, e também quando as outras pessoas se aproximavam, ele agredia as pessoas. Ele foi liberto e Jesus falou: vai para a tua casa e fala tudo quanto Deus te fez. Olha só, ele queria servir a Jesus, mas Jesus falou que ele tinha que ficar na sua própria casa para contar aquilo que Deus havia feito com ele para os seus vizinhos, para os seus amigos, para aqueles que o conheciam, para aqueles até com quem ele talvez tenha agredido anteriormente. Fala: não, agora eu mudei, agora eu não sou mais aquele homem que vive no cemitério, agora se eu venho no cemitério é por uma casualidade do destino, mas eu não venho para agredir ninguém, não venho atormentado por esses espíritos malignos. Glória a Deus, era o testemunho que ele tinha que dar naquele lugar onde ele estava. Louvado seja Deus.